Breaking News CNN. Hora da manhã, nessa madrugada de segunda-feira, a gente segue ao vivo aqui na programação da CNN Brasil em Breaking News com as últimas notícias do conflito entre Israel e Irã. Pelo menos 3 pessoas morreram nessa última rodada de ataques com mísseis lançados pelo Irã a Israel, de acordo com o Serviço Nacional de Emergência israelense. Essas imagens ao vivo, você acompanha aí na tela, são de Petah Tikva, uma das cidades atingidas pelos mísseis do Irã. Esses mísseis acertaram vários locais no centro e também no litoral de Israel, incluindo prédios residenciais. Dezenas de pessoas foram levadas para hospitais da região, entre elas uma criança de 10 anos que está em estado grave. Equipes de resgate seguem em busca de vítimas nos destroços das estruturas. Você acompanha essas imagens. Com esse último ataque, o número de mortes em Israel chega a 17 desde o início desse conflito na sexta-feira. No Irã, a mídia estatal diz que 224 pessoas morreram e quase 1.300 pessoas estão hospitalizadas desde que o conflito entre os dois países começou. Segundo a CNN Internacional, a rede elétrica no centro de Israel ficou danificada depois desses últimos ataques iranianos, isso com os fios elétricos rompidos. Diante desse cenário, a concessionária Israel Electric Corporation diz que tem equipes trabalhando para neutralizar os riscos à segurança da população e também para reparar a infraestrutura de energia elétrica e restabelecer o fornecimento de eletricidade. Nesse momento, é manhã de segunda-feira em Israel. As guardas revolucionárias do Irã dizem que essa nova onda de ataques com mísseis interrompeu os sistemas de defesa multicamadas de Israel, ao empregar o que chamou de novos métodos. Em Haifa, outra cidade de Israel, as explosões aconteceram perto de uma refinaria de petróleo. Agora a gente acompanha exatamente por causa desses ataques que o petróleo, que subia inclusive mais de 1%, os contratos do WTI sobem agora 0,98%, cotado a 1%, cotados a $72 nesse momento, enquanto os contratos futuros de petróleo Brent sobem também quase 1%, 0,92%, cotados a $74,91. Essas explosões danificaram prédios e incendiaram também outros tipos de infraestruturas depois dessa nova leva de ataques a mísseis. O céu acima da refinaria pôde, inclusive, ser visto iluminado pelos mísseis que se aproximavam, com vários deles atingindo alvos próximos dessas estruturas. Mais cedo, logo que esses últimos ataques começaram, sinais de alerta vermelho começaram a soar em diferentes regiões de Israel, incluindo Tel Aviv e também Jerusalém, que foram também atingidas por mísseis. Moradores foram instruídos a entrarem nos abrigos antiaéreos e lá permaneceram até um novo aviso que liberou a população desses bunkers, desses espaços onde se protegiam dos ataques. Esse novo ataque contra Israel vem depois da morte do general Mohammad Kazemi, que era o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, e também do assassinato de seu vice, o general Hassan Moakik. Os dois foram mortos nesse ataque israelense em Teherã, a capital do Irã, e isso foi confirmado pela agência de notícias Tasnim, que é afiliada ao governo iraniano. Em um comunicado depois das mortes, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que a sua força aeroespacial se vingaria, realizando uma nova onda de ataques com mísseis contra centros de inteligência de Israel. A gente acompanha exatamente essas atualizações. A gente retoma agora, então, as informações que temos no momento. Pelo menos 3 pessoas morreram nessa última rodada de ataques com mísseis lançados pelo Irã a Israel, e isso de acordo com o Serviço Nacional de Emergência israelense. Você acompanha imagens ao vivo de Petah Tikva, que foi uma das cidades atingidas, além de Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. Esses mísseis acertaram diversos locais ao centro e também ao litoral, no litoral de Israel, atingindo inclusive construções
civis. Dezenas de pessoas foram levadas para hospitais, como eu disse anteriormente, entre elas uma criança de 10 anos. O exército iraniano emitiu um aviso aos moradores de Israel para que evacuassem áreas próximas a importantes instalações militares israelenses, isso para a própria segurança da população, dizem autoridades iranianas. O exército de Israel, por sua vez, havia feito um aviso semelhante também a iranianos horas antes, alertando que aqueles que estavam perto de instalações de produção de armas, principalmente também as áreas onde haveria, de acordo com a inteligência israelense, enriquecimento de urânio, eles informaram, inclusive, essa população que novos ataques poderiam estar a caminho. Israel lançou essa série de ataques contra mísseis no oeste, também no centro do Irã. As forças de defesa de Israel também informaram que a Força Aérea Israelense atingiu e desmantelou alvos militares, como eu disse mais cedo, e também o prédio do Ministério das Relações Exteriores na capital iraniana foi atingido, isso segundo o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saed Khatibzadeh, que acrescentou, inclusive, que várias pessoas ficaram feridas. Enquanto isso, como eu disse anteriormente, o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, e seu vice foram mortos nesses ataques. Portanto, essas são as informações de momento. Duas autoridades americanas disseram à CNN que o presidente dos Estados Unidos rejeitou um plano proposto por Israel para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E essas são as informações de momento. Os Estados Unidos, inclusive, que haviam negado a ter uma participação direta nesses ataques. Há uma perspectiva, inclusive, desse conflito ser tratado durante a reunião do G7, que começa amanhã. Donald Trump está no Canadá para essa reunião da cúpula do G7, nessa escalada agora de um conflito que já dura desde pelo menos 1979, depois da derrubada do Shah Reza Pahlavi, que inclusive era apoiado pelos Estados Unidos na Revolução Iraniana, com a ascensão, inclusive, do Ayatollah Khomeini, depois da Revolução Iraniana, depois assumindo de novo, né, o regime liderado por um Shah, agora liderado pelo Ayatollah Khomeini. Esse contexto todo de guerra data exatamente dessa derrubada dessa gestão que era apoiada pelos Estados Unidos, isso datando ali do final da década de 70, e a gente vai acompanhando ainda as informações ao vivo, exatamente com toda a cobertura e a estrutura da CNN internacional também. E, evidentemente, a gente segue nesse plantão acompanhando a escalada desse conflito entre Israel e o Irã. Durante toda a madrugada, a gente volta com boletins de hora a hora, a gente acompanhando exatamente todos os desdobramentos desse conflito, trazendo todas essas atualizações acerca da possibilidade de novos ataques e, evidentemente, também os números oficiais que vão sendo disponibilizados pelas autoridades. E a gente segue, portanto, acompanhando a escalada desse conflito e voltamos com mais informações a qualquer momento. Breaking News, CNN.